Olá! Então, dando continuidade aos assuntos da semana passada, na apostila de aprendizagem conectada de vocês, então hoje, lá na apostila de vocês, ele vai discutir assuntos sobre as formas de poder, de representação de poder, né? Semana passada a gente viu sobre os contratualistas, né, que cada um deles tem uma opinião diferente sobre como o Estado deve ser organizado e quais seriam os nossos direitos e nossos deveres como cidadão, né, e como que nós deveríamos fazer para que essa política funcionasse bem. Dependendo do que você acha, da sua opinião sobre os três contratualistas que a gente viu, lembra que seria o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, certo? Então, dependendo da sua opinião, a gente pode dizer que você é a favor de um ou de outro regime político, tá? Aqui hoje eu não vou falar sobre a aristocracia, não vou falar sobre a monarquia, porque eu acho que a apostila de vocês ela tem uma explicação um pouquinho melhor sobre esses assuntos, mas eu gostaria de falar hoje sobre a nossa democracia, que eu achei bem curtinho a apostila e eu achei que a gente poderia estender mais um pouquinho o nosso entendimento acerca da democracia. Então, segundo o dicionário de política organizado pelo Bobbio, Norberto Bobbio, pelo Nicola Matteucci e pelo Gianfranco Pasquino, são italianos, tá? Eles são cientistas políticos. Um regime político, ele é um conjunto de instituições, leis e valores que regulam a luta pelo poder em determinada sociedade. Então, boa parte das diferenças entre os regimes políticos democráticos, ele se explica na maneira de como cada país se organiza entre os três poderes fundamentais que a gente tem, que seria o legislativo, né, que tem o poder de escrever e votar as leis, o executivo, que controla o poder para aplicar as leis com a base na força, usando, por exemplo, a polícia, e o judiciário, que vai garantir que o executivo ele aplique o poder somente dentro do que diz a lei, tá? Então, o regime político que a gente vai falar, como eu disse para vocês antes, é a democracia, que é o que a gente tem no Brasil, que é o regime adotado pelo Brasil, né? A gente pode dizer que um país ele é democrático quando ele tem três características principais que foram propostas por cientistas políticos, Mike Alvarez ou Álvares, José Antônio Chebub, Fernando Limonge e Adam Przeworski. Não tenho certeza como que fala o nome dele. Primeiro, o governo do Poder Executivo ele é eleito pelo povo, tá? Isso é verdade não só quando os eleitores eles votam diretamente para presidente, mas quando eles votam para o parlamento, que é como acontece lá na Inglaterra, por exemplo, que eles votam para o parlamento e o parlamento é que vai eleger um primeiro-ministro, diferente daqui, que a gente vota para eleger o nosso presidente da república, certo? Então, os membros do poder legislativo eles são eleitos pelo povo, né? E os eleitores que escolhem os deputados e os senadores que vão representar e que vão elaborar as leis do país. E existe mais de um partido, tá? Mais de um partido tem que disputar as eleições. Então, para que as eleições elas sejam livres, né? Todos os partidos que tenham uma proposta e queiram participar das eleições e estejam aptos a se eleger, eles podem participar da disputa, né? Porque realmente não tem uma escolha se você só tiver um partido e só tiver um candidato, por exemplo, né? Quando a gente diz que num país ele tem eleições, a gente está querendo dizer que nesse país ele tem eleições limpas, tá? São eleições dentro das regras.
porque aqui no Brasil, até no início do século XX, por exemplo, as eleições elas não eram feitas de forma secreta. Então, elas eram, como eu acredito que vocês já tenham visto nas aulas de história, né? O conhecido voto de cabresto. Os proprietários de terra, os senhores, eles tinham domínio de quem o seu servo ou o seu trabalhador, a pessoa que era assalariada, que trabalhasse para ele, para quem que ele iria votar, e se ele não votasse em quem esse senhor estava apoiando, ele sofreria uma represália. Vocês sabem disso, vocês viram isso nas aulas de história de vocês, e só depois de certo tempo, né, foi durante o governo de Getúlio Vargas, que o voto no Brasil ele passa a ser secreto, né, e passa a ser democrático, né, aí sim as pessoas têm o direito ao voto, porque antigamente esses votos eles eram de certa forma comprados, né? Não vamos dizer comprados assim, porque esse trabalhador, esse cidadão, ele na verdade não estava ganhando com isso, ele estava sendo obrigado a votar em quem o senhor dele queria que ele votasse, não é mesmo? Então, nesses casos, não tem democracia. Então, quando a gente fala de democracia, a gente fala de eleição, a gente está falando de uma coisa limpa, de uma eleição feita sem esse tipo de fraude, tá? Então, como disse o cientista, né, político, o polonês, o Adam Przeworski, para ele, só existe a democracia quando existe a possibilidade de um partido político perder a eleição, né? Já que, se não existe a possibilidade desse partido perder, então quer dizer que essas eleições elas estão sendo fraudadas, correto? Então quer dizer que não é um movimento democrático, um movimento dentro da democracia. Então, mesmo nos países democráticos, existe uma diferença importante entre os regimes políticos, tá? E a principal diferença entre esses regimes seria o parlamentarista e o presidencialista. Que nem eu falei agora há pouco anteriormente, nos regimes parlamentaristas, como ocorre lá na Inglaterra, né, ou na Alemanha, os cidadãos eles votam nos deputados, né, no poder legislativo, que vão eleger um primeiro-ministro, uma pessoa que represente eles como chefe de gabinete, tá? Vão eleger esse poder executivo. E a maioria dos deputados, eles têm o poder, né, de a qualquer momento derrubar esse governo, caso ele não esteja trabalhando em pró da população, em pró do povo que elegeu esses deputados, elegeu o parlamento. Vale lembrar que o poder legislativo, num presidencialismo, ele não tem o mesmo poder que num parlamentarismo. Por exemplo, se eles julgam que o nosso presidente, nosso chefe de Estado, não está trabalhando de acordo com o que ele deveria e não está cumprindo com o cargo dele, né? Ele não está trabalhando em prol da população, em prol da nação, eles não conseguem retirar o presidente do cargo, tá? Em 1993 foi feito um plebiscito aqui no Brasil para o povo, né, decidir como seria o regime político aqui, né, se seria uma monarquia, uma república e se seria um presidencialismo ou um parlamentarismo. A gente sabe que o que ganhou aqui no Brasil foi o presidencialismo e a república, porque é a forma de governo que a gente tem vigente até hoje, e decorrente disso, a cada 4 anos a gente tem uma eleição para determinar quem serão os nossos representantes pelos próximos 4 anos, correto? Então, vamos pensar também que nem todos os regimes políticos eles são democráticos, ok? Existem regimes autoritários que a população não tem o direito de escolher quem serão seus representantes, quem serão seus governantes, e nesses regimes quem controla o poder executivo, né, ou seja, a força, né, a polícia, lembra que a gente falou agora há pouco, em geral é quem faz as leis.
eles as aplicam, né? Aplicam essas leis como eles bem entendem e como eles acham que devem ser feito. Isso não garante eleições, isso não garante uma representação. A gente pode pensar num regime não democrático como o próprio período da ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 até 1985. Né? Esse é um modelo de regime não democrático que a gente viveu aqui mesmo, né, na nossa história. Então, sobre a democracia, eu acho que foi isso, seria um vídeo mais curtinho mesmo, né, para falar, trazer isso para vocês, já que eu achei que a apostila ela não contemplava essa explicação, né, de como se dá a democracia, como funciona a democracia. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu peço desculpa pelos barulhos, barulho de moto passando lá fora, barulho de gato aqui dentro. Bom, infelizmente é dessa forma que a gente está conseguindo repassar alguma coisa para vocês. E é isso aí, gente. Beleza?